Como é a gravidez na enxaqueca? Ela geralmente melhora. O geral, vamos falar de conceitos, de princípios que regem as outras ações, que são princípios, são coisas gerais que a gente parte para o específico. Então, você está com 6 semanas de gestação, tá no começo. Até as Uhum. 12 semanas, a gente chama do primeiro trimestre. O que acontece no corpo da pessoa? Hormônios aumentam, a retenção líquida aumenta, o nenenzinho está se formando ali, todas as estruturas estão se formando, para no segundo trimestre, terceiro trimestre, ele crescer, mas tudo vai se formar agora no primeiro trimestre. É uma situação onde a gente tem que ter mais cautela em relação ao uso de remédios, em relação ao que a gente come, porque a gente quer criar esse ambiente dentro da barriga da gente que seja o melhor possível para o nenenzinho da gente crescer e nascer saudável. Então, em relação aos remédios, o que a gente tem é que existem poucos estudos em grávidas, se realmente faz algum mal ou não. A gente tem alguns remédios que a gente contraindica na gestação, porque já sabe que faz mal, mas Uhum. outros, a grande maioria, a gente termina não usando porque não se tem estudo. É muito difícil fazer estudo em grávida. Então, geralmente, os estudos são assim: ah, eu estava usando esse remédio e descobri que estava grávida. Aí faz retrospectivo, teve algum problema? Então, a maioria dos estudos são assim. O que é que a gente foca? As crises têm uma tendência de aumentar. Tanto a crise de enxaqueca como dor de cabeça no geral, porque o teu corpo está se adaptando a esses hormônios novos e essa quantidade de líquido novo. Então, é no primeiro trimestre, geralmente, que aumenta essas dores de cabeça. Na maioria das pessoas. Tem pessoa que passa a gestação tranquila. Aumenta. Segundo trimestre é a maravilha. Não fica com dor de cabeça, não tem enxaqueca. Principalmente aquelas que tinham enxaqueca na menstruação. Porque como o gatilho era a variação do hormônio, tanto para Uhum. cima, ovulação, como para baixo, menstruação, quando chega na gravidez, esses hormônios subiram no primeiro trimestre e ficaram estáveis. Ficaram estáveis altos, mas estão estáveis. Terceiro trimestre, geralmente fica bom. Aí no finalzinho, ali 38 semanas, 40 semanas, perto do neném nascer, esses hormônios já vão caindo. Aí essa queda pode provocar dor de cabeça. Então, fico aqui, o sinal de alerta na gravidez é o seguinte, é pressão alta, porque a pessoa que tem enxaqueca, e principalmente enxaqueca com maura, ela tem um Uhum. fator de risco para desenvolver problemas de gravidez. Vamos pensar assim. São independentes. Uhum. Eu posso ter aura sem dor de cabeça, eu posso ter dor de cabeça sem ter aura. Elas são Aham. independentes. Ficar de olho na pressão, principalmente na gestação. Então, recomendo medir em vários horários diferentes. Uma vez por dia, mas uma vez de manhã quando acordo, outra vez na hora do À almoço, outra noite. vez depois de eu fazer uma atividade física. Porque, assim, a pressão normal da gente, se eu correr aqui agora, a minha pressão vai subir um pouquinho. Tudo bem? E depois de um tempo ela vai relaxar. A gente Uhum. tem que, por exemplo, eu sentada aqui, sem fazer nenhuma atividade física, a minha pressão está alta, é porque está com algum problema. Então, na gestação, a gente tem que ficar muito, muito de olho na Uhum. pressão e na questão do diabetes gestacional, que pode acontecer. E a pessoa que tem enxaqueca, ela como é um fator de risco para ter essa questão de pressão alta na gestação, que a gente chama de pré-eclâmpsia. Uhum. Então, tem muito estudo mostrando isso. Quando a enxaqueca não está controlada, aumenta a chance da pessoa ter pré-eclâmpsia. Questão da aura, você falou, acho que eu tive umas 3 vezes, ficavam uns pontinhos, às vezes eu ficava tonta. A aura, ela dura pelo menos 5 minutos. Não é um negócio rápido. Não, era em torno disso mesmo. É. Pelo menos 5 minutos uma aura, e uma aura pode vir seguida de outra. Por exemplo, tem a questão da visão, fica vendo os pontinhos, aí daqui a pouco fica formigando aqui a, a boca e o braço, daqui a pouco eu não consigo raciocinar direito, então tá tendo uma sequência de auras.